Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da Comunidade da Vila, onde a gente conversa sobre o texto que vai ser pregado. Se você está assistindo agora, já foi no último domingo e você é convidado a assistir aqui e também lá, ou ouvir aqui e ouvir lá. Nós estamos na série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Eu sou Marcos Botelho e vou conduzir essa turma da pesada, como diria o Sessão da Tarde. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo jóia, gente. Paulo, você já ficou com medo de alguma multidão? Medo de alguma multidão, seja lá o que foi. Assim, ou falar, ou atravessar, ou medo de um grupo que estava vindo, da torcida adversária, pode ser o que for. Então, você falou isso, né, de torcida adversária. Não faz muito tempo, eu fui num jogo do Palmeiras, eu fui num jogo de Flamengo e Palmeiras, no meio da torcida do Palmeiras, né? Eu moro ali perto do estádio. Seu sogro deve ter te forçado. Não, eu fui sozinho. Nesse eu fui sozinho. Os seus filhos já definiram os times ou não? Estão praticamente seguros na Alviverde, na raça rubro-negra. Mas por que... Então, mas peraí, aí eu não tô entendendo. Pena. Se eles estão seguros, por que você foi com eles? Eu não fui com eles. Ah, não foi com Fui eles? só eu e, assim, eu não consegui em nenhum outro lugar. Já estava lotado. Um nível de vício seu. Você queria ver o seu time, não Queria conseguiu ver ingresso. Meu time não tinha mais ingresso tá. pra torcida visitante. Você merece eu fui. o que você vai contar aí. E esse, assim, teve gente perto de mim apanhando, porque tinha flamenguista. Então foi uma situação em Mas que você não é daqueles bobão que ainda fica filmando. Não, eu fui palmeirense total, assim. Entendeu? Com que roupa? Cor? Preta. Preta, né? preta, Sempre preta. preta. Pode ser Mas como- assim, multidão pra mim a questão não é tanto medo, mas é incômodo, desconforto. Eu não gosto de estar em lugar que tem muita gente, não. Eu sinto esse desconforto aí. Simval, tudo bem? tudo bem. E multidão, tem alguma história de medo, Tenho. dificuldade? É antiga da polarização política que a gente vive hoje muito, mas lá antigamente já existia. Quão antigamente você tá falando? Eu tô falando de 90 e... Falando de Ah, Jardim não, do Éden. Antigamente mesmo. É. Era Pilatos 96. versus Sempre teve, né? Sempre teve. Herodes. Eu trabalhando com cinema e televisão, acompanhava os políticos, gravava os horários políticos e tal. E numa campanha política, eu fiz a campanha do Lula, daquelas que ele perdeu. E a gente estava gravando na Bahia. E na Bahia era quando o Antônio Carlos Magalhães era o cara que mandava em tudo por lá. E aí tem um montão de histórias que a gente viveu lá. Mas quando a gente foi para Salvador, a gente tinha um grupo que a gente gravou as imagens desse grupo que vestiu a camisa supostamente, né, daquele candidato que era a favor do PT, da coligação, e começou a bater em todo mundo. E a gente tinha gravado essas imagens e os caras viram que nós gravamos e eles vieram atrás da gente para tomar isso, porque isso, enfim, era parte da guerra política. E a gente, mano, o que a gente ia fazer, né? Só podia fugir, se esconder, se trancar no hotel. E foi uma pequena confusão lá para a gente poder preservar as imagens, que no final não adiantou nada. Mas, enfim, deu um medinho aí nessa Ainda bem que nessa Deus, coisa, né? ainda bem que Deus mudou sua história, te chamou pra outra coisa, né, mano? Já pensou se tivesse com E assim, e parte disso aí pode ter sido só rumor, né? A gente fica lá embaixo, estão lá embaixo, então isso, e fica aquilo, e a gente fica aqui com medo. Alguém fala um negócio e você fica com medo. Podia ser só medo bobo, e não tinha elemento pra gente ficar tão inseguro assim, mas nós éramos, quem tava com a câmera, quem tava com o equipamento era a gente, não tinha outros duas ou três pessoas que... Era a gente, né? A multidão vira mais do que a soma de algumas vira o medo pessoas. da gente. É um negócio maior, O medo da gente também alimenta É isso. Gustavo, tudo bem? E aí, Marcão, beleza? Tem alguma história de multidão? Cara, é que você tocou nessa do time, aí eu lembrei uma vez, Tá vendo? pegava Eu fui- muito... Contaminei. Muito quando eu pegava muito o trem, né, no Parque Dom Pedro, aí tinha uma galera que acho que estava saindo do trem e indo saindo do metrô e indo pro trem para ir para Barra Funda. Provavelmente era um jogo do Palmeiras. E eu peguei o contrafluxo. Aí eu tava chegando e aí eu comecei a ver o negócio tremer, assim, o metrô. E a galera
né, de torcida e começando a gritar, tipo, Gambá, vou te matar e não sei o quê, né? Aquelas coisas. E você A torcida cheirou do Palmeiras é uma torcida violenta, muito cara. amistoso. Não, é é toda perigosa. ação, né? Não, Em multidão- a do Palmeiras só. Ô, Só a do flamenguista, Palmeiras. Não, em multidão é complicado. Mas o que eu lembrava, eu comecei a olhar e reolhar. Tipo, será que eu tô com algum chaveiro? Será que eu tô com alguma peça de roupa? Eu nem tava com boné, mas eu ficava pondo a mão na cabeça, assim, pra confirmar. Tipo, teria alguma coisa aqui que poderia... Porque eu vi que era um descontrole. A galera vem pulando a catraca, assim. Então era uma coisa de Tsunami. de multidão mesmo. Assim, eu falei, cara... Qualquer um, se tiver uma criança aqui com Você uma já camisa pensou? do Já time, pensou? Você vai... do nada quis sair com a camisa do time? É, Numa então bobeira? nesse dia é isso, cara. Com certeza eu tiraria, entendeu? Eu teria que pôr dentro da... Mas eu imagino uma criança, alguém que tá desavisado ali, porque não tem raciocínio, né? é A isso. igreja que eu cresci multidão. era perto do terminal João Dias, que é um dos lados que chegam as torcidas para o jogo do Morumbi, né? Uma torcida chegava quando tinha duas torcidas nos estádios, uma chegava pela Giovanni, outra chegava pela Marginal. Então isso dava, né? Sempre, e eles se encontravam ali no terminal João Dias e tinha briga. Então eles corriam para dentro do bairro. Então sempre que eu tinha jogos, no sábado ou no domingo, a gente sempre tinha grupos correndo para dentro do bairro e às vezes entravam na igreja para fugir das brigas. Fontana, tudo bem? Tudo bom. Você deve ter história de multidão. Multidão. Diferente do Paulo, eu Jornalista, gosto de multidão. jornalista, Eu tenho- esportivo e tudo mais. Tipo, multidão é um negócio que eu gosto. Mas, cara, eu acho que de história de medo, assim, que eu... Não sei se medo é a palavra certa, mas de um risco real, vamos colocar assim, que aconteceu envolvendo algum tipo de multidão, o agente do risco não era a multidão em si. Eu fui fazer um show da Taylor Swift. Primeira vez que a Taylor Swift veio pro Brasil. Tocou o quê? Oi? Tocou o quê? Guitarra? Não. Eu fui trabalhar. Fazer um show da Taylor Swift. Eu era executivo, eu era Backing engravatado. Essa foi boa. Backing Foi boa, Paulo. vocal. De vez em quando o Paulo acerta. Eu era o vilão do filme, o engravatado que quer estragar a música do artista, né? Eu fui fazer. Quem trouxe o show fui eu. Eu fui fazer o show dela. Ó, Tipo, desculpa, vou dar hein? essa carteirada. Ele que pagou a Não, coisa. quem pagou foi a Kraft e a GVT. Quem convenceu eles a pagar foi eu. Eu e a equipe da Universal Aí, Music. Taylor, manda aí um agradecimento aqui pro Fontana. Você só é Não, quem não, você... eu rachei. Você só é quem você é por causa do Fontana. Não, eu rachei um brigadeiro com ela já, tá tudo certo, tá pago. Ih, brincadeirinha de ervas, mano. Essa história do brigadeiro eu conto no outro dia. Até Tá hoje. muito errado. Até hoje. Tá tudo errado. Tô quase começando o podcast começar de novo. Vai lá, vai. Acaba. Não, e agora Qual que é o risco de verdade? Eu já perdi Qual que é o risco de completamente a verdade? graça da minha história real. É a multidão que a gente tá falando. Então, Agora sim. Não, mas o Paulo, o Fontana esse sempre arranja show- alguma coisa pra esse pegar um show artista. foi esse show foi um pocket show que não teve ingresso à venda. Só quem ganhou o ingresso promocional da GVT e da Kraft Foods que foi. Então, eram as meninas que tinham entrado no concurso do Serenata de Amor e da banda larga lá da GVT. Era isso. E aí, juntou a multidão do lado de fora do show, porque as pessoas sabiam que a Taylor Swift estava lá, ela nunca tinha feito show no Brasil. De gente que queria alguma maneira de entrar no show. Ah, saquei. Juntou uma multidão que não ia no show, né? E o não pessoal tinha estava, como entrar. estava preparado com a segurança? Vocês tinham calculado? Tinha, então tava tudo certo. Era ele que tava produzindo. Quem tava produzindo Quem era tava na- Rita Conte, que é uma profissional Ai, extraordinária. menos detalhe, Fontana, só vai direto. Por favor. Quem tava na primeira fileira aí do segurança? E aí me chamaram, falaram assim... Tem e agora, tem gente quem lá pedindo poderá pra me entrar. Tem gente lá pedindo pra entrar e que é bom dar uma atenção. Cara, é bom dar uma atenção. Tem gente pedindo. Não tem essa de pedir pra entrar. Isso é furado. É bom dar uma atenção. Que Ó a atenção. carteirada. Aí eu cheguei lá, cara. O cara Quem chega. que era? Vai vir alguém muito mais famoso que tem. Tá? Não. Era o Michael Jackson. Pior que- Era o Michael Jackson, querendo entrar. Era o Bruno Mars e o Matheus Assato. Não. Quem era? Era um delegado da Polícia Federal. Ah, tá. que vendo? quis meter a carteirada de botar a filha dele dentro do show. Mano, isso é Brasil. Nossa. E qual foi seu medo?
Ser preso? O meu medo era que tipo de carteirada era essa, né? E aí eu falei pra ele assim... Envolvi armas de fogo. E aí eu falei pra ele assim, olha, nesse show é muito complicado, eu vou ver o que eu posso fazer, já volto. E nunca mais voltou. Nunca mais voltei. É lógico. Esse é o clássico. Foi comer Tá correndo perigo, porque esse coronel... O brigadeiro! Esse coronel se converteu e tá assistindo o podcast. Não, era o delegado da Polícia Federal, não era coronel, não, era o delegado da Polícia Federal. E assim, não tô querendo dizer nada, não me chamem de xenofóbico, qualquer coisa assim. Nem de mentiroso, né, Vitor? Mas foi no Rio de Janeiro isso daí. Mentiroso Foi no Rio de Janeiro isso daí, o delegado Rio de tinha Janeiro? ataque. Velho, eu vou contar a minha, cara. A minha é a seguinte. Por incrível que pareça, eu já fui reserva como levantador de vôlei da minha escola. É mesmo. Titular era o Ricardinho, tá? Eu não sei quem era o... Ah, bom. Já fui reserva do... Isso, e era do Esli. A EPG Esli Garcia Diniz. E eu lembro que a gente ganhou o torneio super difícil de Arujá. E começou da nossa idade a fazer jogos regionais. Só que Arujá é ruim. Só que quem são do lado de Arujá? Poá. E quem entende um pouco de vôlei Biritiba. vai começar a ver que as cidades em volta de Arujá são destaque nacional. Tradição. Suzano e tudo. E a gente foi numa dessas... Então, assim, era um nível muito grande. Eu era só banco e eu acho que eu não lembro de ter entrado, assim. E a gente tava num ginásio lotado, mano. Lotado. E os caras... Eu ainda muito inocente, devia estar na 7ª série... e os caras, muito palavrão, eu já estranhando o palavrão. E eu tava no banco. Nunca tinha ouvido, né? Não era. Eu acho que tinha uma regrinha em Arujá que não era pra ficar xingando. Tudo tatuado, falando. Não, mano, era isso. Tendo uma crise, Era uma parada de muita gente. Aprendeu os palavrão ali. Né? Não sabia nenhum. Voltou pra casa falando. Ivone Não, deixava, tinha alguma coisa nos torneios de Arujá 14 anos ele não que os falava. pais não deixavam ficar xingando. Porque era meio da mesma escola, às vezes era de uma escola do outro, tinha... Mas aí, quando foi pro outro nível, era um negócio assim. E eu, como era banco, então é aqui assim, ó, no ouvido aqui, ó. No meu ouvido aqui dos caras. Moral da história, não acabou o jogo. Eles invadiram. A gente foi pro... E aí, minha lembrança é eu deitado no ônibus que levou e os vidros sendo quebrados com o pessoal do lado de fora. Caramba, pesado. Vidro sendo Seu quebrado deve ter sido precursor um ou da dois, Mancha mas na Verde. minha cabeça tava assim, estilhaçando. Mancha Verde, tava lá. E a gente... E o cara indo embora. Sanguentado, o motorista meio que machucado, indo embora pra levar a gente. E eu lembro que assim, nunca minha mãe soube. Se você estiver vendo, mãe, tá tudo tranquilo. Porque eu falava, se a minha mãe souber, nunca mais tem nada. jogo vôlei. Não, e eu tenho várias histórias dessas. Eu sempre... Duas coisas que acontecem. Sempre indo em outra cidade, se dando mal, e eu sempre na reserva. Cara, eu mudo o esporte e eu tava no banco. Eu era armador, reserva também, mas sempre Cara, vivi jogos disso. escolares em São Bernardo na época, cara, Em São Bernardo ia ser pior ainda. Não, era Senai e Et, no ginásio da Metodista, que era a melhor quadra que tinha, de handball, né? Que o pessoal treinava lá do time. Cara, mas era extintorzada na cabeça, era batalha campal, assim, cara. E as molecadinhas de... Vamos lá que a gente já passou 5 minutos do que deveria. Era só uma introdução. Tá vendo como é boas as perguntas aqui? O pessoal gosta. Sabe o que a turma pede? Eles querem saber os podres do Simvaldo. Fontana é meio detalhista demais. Mas assim, dos outros, o pessoal pede. Vamos. A gente tá no meio de uma sequência, né? De 3 histórias do mesmo capítulo. E essas 3 histórias do mesmo capítulo, uma a gente já fez. E quem tá ouvindo e assistindo pode procurar aí. Que é o Gadareno. Então, Jesus, ele vai, atravessa o lago e vai até a Decápolis e vê aquele homem que estava endemoniado. E aí tem toda aquela situação. E ele volta. Quando ele volta, a gente vai entrar em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Gus, pode ler? Vou ler. E aí tem um negócio que pula entre um e outro. Vamos lendo até a hora que resolve o da mulher do fluxo de sangue. Tá bom.
Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, aí acontece, né? Só encerra esse versículo. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. É isso. Disseram eles. Falei Não dizendo precisa mais incomodar o mestre. É interessante, porque assim... Por que eu acho que tem que ler um pouco? Certo, deveria ler até o final, porque o estilo literário aqui está fazendo um sanduíche que a gente pode conversar um pouco. Então, uma história tá ali... As 3 histórias estão intimamente ligadas por Marcos, por querer. A história do Gadareno, a história dessa mulher, que é a que a gente vai dar o foco agora, e a história de Jairo e a sua filha, né? E tudo bem, eu queria começar um pouco com o contexto aqui, né? Principalmente com, vamos lá, coisas básicas, mas que é sempre bom ser lembrado. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho, depois dos textos paulinos, que está sendo produzido sobre a história de Jesus. Então é um evangelho mais curto, mais direto ao ponto. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês discordam, pode falar. E também é um evangelho que tem uma ruptura mais clara com o templo. Assim, a gente tem que lembrar que todo mundo que está lendo, o templo ainda é todo lugar que o judaísmo se exerce, se é que o texto, mesmo que o texto tenha sido depois da queda do templo de 70, escrito, ou antes, que eu acho que é antes, Fontana, você que é o nosso cara mais técnico, entre a academia, que você gosta de... Há consenso que é antes. A maioria acha que foi depois, né? A maioria acha que foi depois. A maioria acha que foi depois. Mas e você? Aí, e tu? O que dizes? Eu não tenho a menor ideia. Joga uma moeda pra cima. Ok, mas de qualquer jeito ele está narrando algo de antes. Então essa ruptura com o templo e as coisas do templo, ela é muito clara muito clara não. Então ela está implícita no espírito do texto, no enredo aqui você vai vendo algumas coisas. Como eu já falei, quando Jesus ele cura dentro das casas, então você tem esses paralelos entre casa e templo, o lugar, ou o sacerdote que geralmente falava sobre o perdão dos pecados, e Jesus anunciando agora perdão dos pecados. E no caso aqui, a gente está com o enredo da purificação. Então você tem leis levíticas, muito forte sobre não tocar em defunto, que vai ser a nossa próxima história. Você tem a história sobre espíritos imundos, que a gente tem uma história antes, que a gente viu do Gadareno, sobre 2.000 porcos, né? Mas que quase como são a legião, cada porco ali, eram muitos ali, né? E você tem agora essa mulher que tem algum problema de purificação. Tem a questão da terra também, né? Deles irem para outro lugar. Né?
tá nesse campo também da maldição do lugar, né? Que a gente já falou na mensagem anterior e na cozinha anterior. Sim, é isso. Então, assim, esse é o pano de fundo. Mais algum pano de fundo que vocês querem trazer sobre o Evangelho de Marcos e a localização dessa história no enredo? Uma das coisas, né, nesse momento, essa é Marcos vai direto para essa parte da popularidade de Jesus, né? Que ele está mostrando o poder e tem uma hora que param os milagres e a gente vê mais digamos, a teoria, né? O discurso, a mensagem. E aqui a gente está vendo a ação, né? Jesus encontrando, né, frente a frente com as pessoas. E a gente vê bastante disso aqui nessa parte. E tem outra parte da vida de Jesus que a gente vê os ensinos, né? As parábolas, o discurso. Então, nesse momento aqui, a gente vai ver esses sinais. E nos sinóticos, a gente encontra essa similaridade em uma fase inicial do ministério de Jesus. A gente tem bastante milagre acontecendo. Eu gostei desse que você colocou, da impureza ritual, né? Como algo forte aqui, né? A impureza do endemoniado, né? A impureza do cadáver, a impureza ritual do sangue, né? Que, na verdade, é muito legal isso no Antigo Testamento, né? São todas as coisas que têm a ver com vida ou morte, né? Que tem sinais de vida, sinais de morte. Então, alguém com um fluxo de sangue, ele está constante, está cerimonialmente impuro, né? Assim como a gente falou em outras mensagens sobre os leprosos, então também carrega muito esse conteúdo, né? Era alguém que estava cerimonialmente impuro. Morrendo em vida, né? Isso, e que, portanto, também, exatamente, estava vertendo, né? O sinal de alguém que está com uma hemorragia é que essa pessoa vai morrer a qualquer momento. E essa mulher já estava há alguns anos com essa hemorragia. Então, aliás, quando a gente entra na discussão teológica, por que a mulher não fazia parte dos sacerdotes, mesmo a levita, né, vamos dizer assim, mesmo da tribo de Levi, por que ela não fazia? Muito se dá pelo fato dessas leis tão rígidas do livro de Levi sobre... e não é, vamos dizer que o impuro não é alguém que está em pecado. Isso é muito importante. Porque por muito tempo eu pensava que impuro e pecado está meio parecido. Que era o profano. Não, às vezes a pessoa não podia ter... O sacerdote não podia ter relações sexuais, que é tudo na teologia judaica. É super tranquilo você estar com a sua esposa. Aliás, é incentivado, né? Ou fazer um enterro de um parente que você ama muito. Você estaria impuro. São questões legítimas do dia a dia, né? E que tornavam, às vezes, a pessoa... Não, então você tem que esperar você tem que esperar geralmente tem um tempo de ritual e purificação para você voltar à ativa. E aí, esse tipo de lei torna uma mulher que menstrua já fora de qualquer discussão, sendo que todas as nações vizinhas, por não ter essa lei, é muito comum a sacerdotisa. Isso não tira o machismo nem das outras culturas que tinham sacerdotisas, porque daí tem outros problemas, né? Sim. Que elas viravam prostitutas ritualísticas, mas nem também do machismo ou qualquer outras coisas que tinham na cultura judaica. É só para a gente saber que, olha que interessante, isso está enraizado na escolha de quem pode ser sacerdote ou não. E o legal é que a conclusão, quando você vê isso, né, depois, tentando juntar, a vida é sagrada. Então, como a Bíblia fala, né, no sangue está a vida. Então, aqui poderia ter sido gerada uma vida, outros fluidos corporais, né, o próprio sêmen. Isso. Então, a vida é sagrada. Com vida, a gente não trata como se fosse qualquer coisa. Então, aqui teve um negócio que não aconteceu uma vida, ou perdeu uma vida, ou, enfim, está perdendo vida. Então, e Deus é vida. Então, como é que você se aproxima de Deus com um sinal de morte? Então, parece que esse que é um pano de fundo nessas três questões. Então, aqui, só do capítulo 5. Quando você tem a queda, né, a desobediência do ser humano ali, de Adão e Eva, você tem uma forma ali de clara dizendo, você certamente morrerá, e depois as leis de resgate. Acho que, Fontana, essas leis, elas são colocadas, a gente fala assim, como colocadas para todo cristão, assim, ou para todo povo de Deus. Mas a gente esquece, e aí talvez só ficar mais uns 3, 5 minutos nesse caso aqui, a gente esquece que quando Moisés sobe para ouvir o projeto de Deus ao seu povo, Deus fala, ok, eu vou com vocês, tem uma discussão se eu vou, não vou mais, vou, não vou.
tá, eu vou morar lá no meio de vocês, todas as tribos têm que estar em volta de mim, ou seja, tem uma simetria aí que as tribos estão tocando no templo e para fora. Só que aí ele fala assim, vai ter uma pá de regra, não só de como exercer, como vai funcionar minha casa, tabernáculo e casa, minha tenda, como vocês devem se comportar para que vocês não sejam mortos. Porque a grande discussão isso que é interessante, a grande discussão que vai colocar base em Levítico, vê se eu estou errado, é que assim, tá Deus falando, eu não vou com vocês, que eu vou certamente te destruir, vocês são desobedientes, mando um anjo poderoso. Não é a discussão se vai entrar na Terra Prometida ou não. A discussão não é se Deus está com eles ou não, no sentido de tá como povo, mas vocês têm certeza que vocês querem que eu esteja no centro, morando com vocês, tabernaculando com vocês? É a dificuldade dessa relação entre o povo e Deus. Eu acho que isso se estabelece, inclusive, através Entre a vida das e a leis, morte, dos rituais e tudo mais. Então, posto isso, essas leis que, para nós, eu entendo o Gustavo ali, que ele fala, tudo que remete a qualquer coisa que parece com morte, deterioração Isso. e até mesmo o esperma, que a gente pensa assim, não, esperma é vida, mas vida para nós, modernos, né? Então, é o que está baseando as leis de Levi. É vida enquanto está dentro de você. Quando está dentro de outra pessoa. Só o sêmen fora do corpo, ele não vai Então gerar é vida. isso. Então, mas é isso mesmo que a gente está falando aqui, Fontana? Tem alguma coisa sobre Levítico e essas leis? O que é importante saber é o seguinte. Quando você fala do tabernáculo e do acampamento e do deserto, claramente você tem o Deus que é o autor da vida, para usar uma expressão oficina G3 aqui. Claramente você tem um Deus que é o autor da vida no centro do acampamento, e conforme se distancia desse centro do acampamento, você tem espaços que são menos puros. E, de fato, isso não tem a ver com pecado, isso tem a ver com morte. Isso tem a ver com quanto mais você está distante do centro do acampamento, mais próximo você está de uma realidade de morte, sendo a realidade última de morte o deserto, que é onde certamente as pessoas morrem se lá ficarem durante algum tempo, porque não tem comida, por causa das condições áridas do próprio deserto. Até o próprio esgoto, né? O sistema de saneamento é para fora. É para fora da... E a mesma lógica, essa mesma lógica de espíritos imundos. Por isso que um dos bodes, no dia da expiação, vai pro deserto. É assim, longe do centro. Mais difícil, não bota espírito nessa jogada. Tá bom. Mas é porque eu tô já pensando no Gadareno lá antes. Mas a nossa coisa agora é fluxo. Tá bom. Tá? E aí o que acontece? Para desmistificar a história de pecado e impureza, eu acho que o ideal é perceber o seguinte: todo o jogo aí é um jogo sobre essa pessoa ou esse objeto pertence a esse espaço. A ilustração que eu sempre faço é a seguinte: você chega nessa sala com um tênis novo, branquinho, e com um balde de pipoca. Você chega com as duas coisas. E aí, com esse tênis novo que você acabou de comprar, o Paulo, o Simval, que gostam do bullying, falam: tênis novo, vamos estrear, é branquinho, vamos para pisar em cima para sujar. Uhum. Só não, gente, pô, meu tênis novo, tal, o tênis tá limpo, pô, certo? Uhum. Aí, tá limpo mesmo, o Botelho? Seu tênis tá limpo mesmo? Então daí que eu vou colocar dentro do balde de pipoca. O tênis que é limpo no seu pé, por mais limpo que seja, no balde de pipoca ele não é. Uhum. E aí, você tem um outro balde de pipoca aqui que você não pôs o tênis, e aí a gente come e tal, e o Gustavo, que é meio descuidado, deixa cair umas pipocas no chão. E a pipoca aqui na boca é limpa, no chão, que é onde anda o tênis, é sujeira. Uhum. Você percebe como a coisa é... O lugar certo, a né? coisa lugar certa apropriado. Exatamente. Entendi.
Essa é a grande questão. O tênis, no balde de pipoca, por mais limpo que esteja, suja a pipoca. Impuro. A pipoca que você come, de tão pura que é, no chão, que é lugar do tênis, ela é a sujeira. Para o chão. E essas relações, elas funcionam, e agora vem a jogada do fluxo de sangue. Por que eu fiz questão da ilustração da pipoca e do tênis? Que é o seguinte, pro corpo, no que diz respeito aos fluidos corporais, o lugar apropriado para eles é dentro do corpo. Uhum. Todos eles, quando saem do corpo, denotam uma impropriedade, eles não deviam estar ali. Uma perda de vida. E isso não é de Israel, tá? Isso é da maioria das sociedades humanas. O sangue dentro do corpo, tá tudo certo. A hora que sangra, gera um certo desconforto. A saliva dentro da boca, tá dentro da boca, não tem nada mais puro dentro da boca, cara. Que mais o ato de cuspir é humilhação. Putz, a hora que a saliva sai é humilhação. Eu pensei na lágrima. A lágrima, o suor. Porque a lágrima ela tem um pouco esse aspecto de que a gente santifica um pouco a lágrima, né? Mas ela é uma secreção salgada. Ela tem uma tristeza, ela tem uma, né, enfim. Então, todos os fluidos corpóreos, o catarro, perda de vida, o esperma. E quando você fala disso em comunidades primitivas, isso é ainda mais perceptível. Entendi. Tá? Então, existe essa relação de onde esta coisa deveria estar. Se ela está fora do corpo, ela já está errada. Se ela está fora do corpo e denota algo que pertence ao deserto e ela está lá no meio, está lá na parte central, está mais errada ainda. E é interessante que existem pecados em Levítico que é sobre o marido possuir a sua esposa na época do período de menstruação. E isso trouxe por muito tempo. Hoje já se sabe que com a higiene, com tudo mais, isso não é um pecado. Isso não quer dizer... Mas para a época, isso era... Você tem assim... Eu lembro que meu pai fazia o leque de pecados bíblicos. E tinha esse... Não faz sentido. Ou é pecado? Por que... E é exatamente por isso. Por levar isso em consideração. Está no lugar errado, você deveria estar respeitando o tempo. E você não respeitou. Isso quer dizer que você está... Na verdade, eu falei lista de pecado. É lista de coisas que deixam você imundo, né? Então, assim, e aí vai ter tudo isso, né? E aí a gente traz, só para fechar também o que eu abri, quando a gente vai discutir sobre... por isso que não faz muito sentido a gente falar sobre pastoreio em paralelo, quase assim, um paralelo muito forte com o sacerdote do Antigo. Porque daí, realmente, se você for pensar que pastor é o novo, é o sacerdote na versão 2.0 do Evangelho, mulher não pode ser... pastor, não estou nem dizendo se pode ou não pode, só estou dizendo que muitos dos que colocam que não pode é porque estão fazendo um paralelo. E aí é uma complicação, porque você está falando de sangue. Igreja, e a gente não tem isso. Na igreja, como templo, dependendo de algumas coisas na minha vida, eu não posso pregar naquele dia, então. É isso. Tipo assim, se você fez um enterro, se também, então esse pastor não deveria. E aí tem E aí você faz vários erros. Comparar a igreja com o templo, comparar pastor com sacerdote, comparar a oferta com sacrifício, oferta financeira com sacrifício, aí começa pregação, e o sábado com domingo. A gente realmente tá lascado. E a hora que você passa por Jesus, aí tem uma outra coisa, porque a hora que você passa por Jesus, necessariamente você tem que passar pela crucificação. E ao passar pela crucificação... É mesmo. E ao passar pela crucificação... E passa pela ceia de beber do sangue. É assim, cara. Realmente, não dá pra continuar com a lógica. Tem que e essa é a ressignificação. Bom, Jesus, ele tá andando, ele volta e já chega um líder religioso, que a gente vai falar mais dele depois, que no texto vai revelar que ele é um líder da sinagoga ali. A gente depois explica melhor no próximo episódio. Os melhores personagens do The Chosen é o Jairo. E aí ele recebe uma missão e fala que ele vai até lá. Interessante, né? Os da sinagoga têm que ir na casa. Os soldados romanos, só de longe já tá bom, mas isso é uma outra história que a gente pode conversar. E aí ele sai e a história diz claramente que a multidão começa a apertar,
aquelas histórias que a gente está contando de insegurança é o que, na minha cabeça, os discípulos estão vivendo. E provavelmente Marcos, a comunidade de Marcos, e Marcos, quando está escrevendo, ele está falando, quase como assim, ele está ouvindo as histórias. Se lembra como, cara, aquilo ali estava pesado, já estava uma popularidade, né? Aqui, como você falou, Simval, desde o capítulo 1, Jesus já nasce popular em Marcos. Ele está forte ali, ele tem autoridade, só que o negócio tá grande. E é interessante porque a gente lê e estraga um pouco a história, né? A gente pode não ter empatia com os discípulos porque a gente já foi colocado pra gente no enredo a mulher. Mas essa história, talvez se for adaptada... Ela já foi no The Chosen, essa história? Já. Ah, já foi, sim. Essa história é interessante imaginar que os discípulos não... É do nada. Eu gosto de começar essa história, quando eu vou recontá-la, que Jesus, há uma multidão, tá todo mundo indo, Jairo falando, vamos mais rápido, porque pode não dar tempo e tudo. Jesus para e fala, alguém me tocou. E não faz sentido. A gente tem que ter mais misericórdia com os discípulos que vão chegar e falam assim... claramente os discípulos chegam e falam assim, mas mestre... Eu sempre, por uns 10 anos, eu escrevi... Tô querendo confrontar o senhor, não, mas... Eu escrevi historietas, né, pra Sem ser querer pau. confrontar, mas já... Mas eu acho disso, assim... Uma vez eu escrevi sobre essa história e eu sempre gosto de dar ênfase nos discípulos, colocar eles como bastante idiotas e, no final, identificar todos nós com os discípulos, que é o que a gente deve fazer sempre. E é assim, quase como assim, eles conversando entre eles, falando... Jesus já começou com estrelismo, né? Tá certo aí, legal. Ou assim, cara, estamos fazendo o melhor. A gente foi chamado para te seguir, para ser seu discípulo. Agora tá virando segurança. Isso aqui tá erro de finalidade aqui. Tá uma coisa... Desvio de função. Isso, desvio de função. Isso aí, cara... E é interessante que o texto diz bem claro que Jesus olha, faz aquela cara assim... E ignorando eles, é isso que ele fala aí, eu não sei se... Mas é tipo assim, na minha cabeça, claramente Jesus faz assim... Eu acho que Jesus falou vamos lá do Fontana, ou não? Jesus me copia muitas vezes. Não, eu acho que ele não falou vamos lá porque ele nem explica. Porque se fosse Jesus falando vamos lá, eu acho que Jesus falou vamos lá no final. Deixa eu explicar aqui. Essa é a diferença de Jesus e do Fontana. Mas Só essa? Eu tinha reparado. Essa é a diferença entre eles. Jesus, ele dá uma ignorada e faz... lembrar de outra aqui, não me vem. Alguém me tocou. E é interessante que existe um drama aqui sendo narrado. No sentido de... tem uma tensão. Tá todo mundo parado, tá... Eu imagino, isso não tá no texto, o Jairo falando, gente, quem tocou? Ou o Jairo falando, 10 reaisinho aí pra você falar que foi você. Qualquer pessoa ali, faz rápido, resolve esse negócio. O lugar do Jairo é um lugar de ficar super irritado, eu acho, com isso. Ansiedade. Nossa, tudo. Falar, pô. E o final é mais dramático. Sim. Você tem assim, caramba, isso... E a gente que já sabe. E agora vamos falar um pouco da mulher. O texto, para variar, não dá o nome da mulher, certo? E a gente sabe que ela está há 12 anos com esse fluxo. A tradição dá nome para ela, né? A tradição dá? Dá. Qual que é? Ela tem duas possibilidades, a Verônica ou Berenice. Ah, mas aí tá demais, né? Verônica e Berenice. Não, que são dois... Dois o quê? Dois caminhos, né, de tradição sobre essa mulher e depois é construído. Verônica ou Berenice. Muito interessante, sabia não. Sabia não. E aí, ela tá há 12 anos. Isso, assim, vamos lá. A gente não entende muito isso, mas os números da Bíblia são muito simbólicos, né? Os 12 anos aqui, ele traz uma carga. Ele repete sempre uma duas carga vezes aqui, né? Sempre uma carga de simbolismo junto, que no que eu vejo aqui é algo muito... Cara, poderíamos especular muito nessa área, né? Mas, assim, é um bom tempo. No mínimo, para nós ocidentais que gostamos de exatidão, é um bom tempo. O repetir 12 anos é que a menina, que vai ser logo depois, né? Também, claramente... 12 e 12 tem aqui, outro, né? Então tem dois... Tem um outro paralelo interessante, estava vendo com o Fontana aqui, ele está conferindo aqui, ver se não ia falar besteira.
Provavelmente sim. Mas é Eu quero dizer que não pode ficar colando com Fontana, não. Tem que falar e arriscar. Não, é isso que eu tô falando. Pode sim. Não é colando, não é questão disso. Mas é que eu achei curioso, porque quando Jesus vai responder para ela, fala filha. Filha. E aí é interessante porque... No original, daughter. No original. Não foi na King James que foi escrito? Mas o Lucas, Mas aí Lucas tem- quando leva essa história... Que paralelo? da próxima história. Vai da ter uma de filha Jairo, de 12 tá? Já tem a filha, já tem 12 anos envolvido. Então, pra mim, uma das coisas que vem é um verdade. pouco essa... Tipo, tá lá, tá no texto. Não tem como não ver. Você pode falar, tá forçando a interpretação. Não tô forçando a interpretação. O que eu Gente, tô- a Bíblia Isso. é muito meticulosa Quando em todos os repete, detalhes. não Quando é... tá lá, é. tá. Não, mas o que eu acho curioso é um pouco disso, porque a gente tá na atenção do Jairo, de dizer assim, cara, Jesus, a filha do cara tá com problema. E aí ele responde pra aquela mulher, filha. Então, Eles estão assim, cuidando das filhas. das filhas todas, e são muitas, né? Tem E uma a atenção- filha aqui a atenção precisando. A atenção tá em quanto tempo a filha de Jairo está doente e quanto tempo essa mulher está doente. Também, né? Então não O é tempo só... de doença tipo, e de Ó, sofrimento. e se a gente pegar o capítulo todo, o capítulo 5 todo, são os que não estão no foco. São os que sofrem por desprezo. São Por desprezados do são os sofrimento, desprezados, são os que não estão nem no olhar. Esse sofrimento está muito em segundo plano. Essa de todo mundo. menina, digamos, não vingou ainda. Ela deve ter acabado de virar mulher. Então ela é desprezada por ser infantil, por ser criança, e a mulher por ser mulher, e o homem gadareno por ser gadareno. É muito gente da margem, né? Muito os marginalizados. Com certeza a estrutura estão muito intimamente ligadas aqui. Em Lucas, quando fala da mulher, ele descreve, e aí sabendo que, pelo que a gente conhece de Lucas, ele tem toda essa questão Tem um conhecimento médico, maior. né? E ele fala que era uma mulher que já tinha gasto todas as suas economias, então ele descreve de um outro jeito, tinha gasto todas as suas economias buscando tudo o que era possível, né? Para que ela fosse curada. Então ele tem as informações de alguém que trata da saúde, que ela procurou tudo que era possível. Então é alguém no desespero. Então fala assim, nós temos 2 desesperos, se a gente pegar e fazer o paralelo com Jairo. Mas uma de 12 anos, onde é possível perder tudo. Então, essa mulher, sendo filha, ela entra nesse campo de uma mulher judia, e ela... Então, tudo que é típico de uma mulher, ela não podia fazer. Então, ela podia, provavelmente, deu direito ao, né, colocando aqui na condição condicional, porque a gente não sabe, mas ela, por esta condição, perdeu o casamento, não conseguia conviver com a sua família por causa dessa condição de estar impura. Ela não podia, se esse assunto era conhecido, então ela podia ter escondido isso o máximo que pôde. Mas se isso era conhecido da comunidade, ela não podia ir numa feira. E como que a gente escolhe uma melancia numa feira? Tocar nas frutas lá e ver qual está melhor. Ela não podia fazer isso. Então, tudo que tem a ver com a vida em comunidade dessa mulher não existia. Se era uma história conhecida. Então, é uma especulação aqui, né? É uma história conhecida porque Marcos vai colocar sobre esse gasto que ela tinha tido também. A história E vai conhecida dizer tá que falando ela só piorava. Ou seja, a condição dela era visível. E é interessante que isso é importante, porque quando a gente foi falar sobre o samaritano que tinha lepra, os 10 leprosos, a gente deixou bem claro que aquilo, muito mais do que uma doença, ele tinha um símbolo de separação social e de maldição. Que é o caso aqui. O caso aqui é a mesma coisa. Ela está fazendo algo anti-lei mosaica de estar ali no meio. Está no lugar errado. Ela está fazendo... Ela está usando ela está muito no lugar errado. Ela tá por querer. Assim, pela intenção. E aí tem uma coisa muito engraçada, muito irônica na história, porque é o seguinte... voltando na ideia de Marcos e a questão do templo em Marcos. Ela está duplamente no lugar errado. Ela está no lugar errado na teologia, vamos dizer assim, sacerdotal. Ela está no lugar errado na teologia de Jesus. Que Jesus é o templo. Só que esse templo, ele é um outro negócio. Funciona diferente. Funciona diferente. É a nova aliança. Purifica, né? E aí, na verdade, ele faz exatamente o que o templo deveria fazer.
É purificar para reintegrar. É purificar para recolocar, reinserir. E muda os símbolos, né? Assim como o batismo, ele tinha um símbolo que no Antigo Testamento a gente leva como a circuncisão e abraçava a família toda, mas pelo homem. Agora você tem o batismo, que é mulheres, crianças, ou não crianças, aí também podemos entrar numa outra, mas é para todos, principalmente homens e mulheres. É quase como o novo jeito sendo trazido, uma nova aliança, trazendo todos ali com esse acesso. Não tem mais representações, só Jesus é o nosso representante intermediador. E aqui a gente está com isso. Mas eu queria trazer isso. Esse fluxo de sangue, ele, na cabeça do primeiro leitor, é muito mais uma impureza do que uma doença. Ou, pelo menos, é o mesmo tanto uma doença. Coisas, né? A doença trouxe pobreza para essa mulher. Sim. A impureza trouxe a exclusão, aí todos os problemas psíquicos e tudo mais. Vocês conheceram alguém com hemorragia? Não. Então, gente, que sofreu com isso, que lidou com isso por algum tempo. Ou alguém que enfraqueceu, né, porque perdeu um bebê e depois continuou com hemorragia, né? Eu algumas vezes acompanhei. Anemia é uma coisa, né? Isso. Então fraqueza, enfim. Eu me lembro disso, né, na minha vida, assim, presente. Minha mãe perdeu o bebê em casa e eu já conseguia compreender o que estava acontecendo. Eu tinha 16 anos. E depois ela ficou sofrendo um tempo ainda para se recuperar e teve hemorragia, e, enfim, até tratar tudo isso. Mas eu me lembro da fraqueza, assim, da minha mãe não conseguir varrer o quarto, não conseguir arrumar a cama. E minha mãe, hoje, né, com 74 anos, é super ativa. Ela vai aonde ela quiser, ela viaja, ela faz tudo. Então, lá atrás, né, eu com 16 anos, minha mãe tinha 37, 38 anos, ela não tinha energia para coisas simples. Ela cansava conversando. Uma conversa como essa aqui, ela estava cansada. Então, você imaginar que aqui tem um esforço de alguém que tem hemorragia de 12 anos, alguém tem um esforço de esperança, de pensar assim... Ao ponto de encarar aquela multidão. Aqui, né, o texto que ela disse que eu no meu coração, se eu tocar, né? Então, essa esperança é a última energia, a ponto de morrer no caminho. Aí vamos para uma segunda parte que eu acho que é importante. Eu acho que é isso. Ela tá fazendo, tipo, minha última tentativa. Tô correndo risco de vida. Então, porque se talvez os discípulos ou a gente ficou com medo, o Gustavo ficou com medo de uma torcida. Isso que eu por quis dizer. talvez ter uma peça de roupa. Ela tinha motivos muito reais de poder ser apedrejada e todo mundo sair, graças a Deus, cumprimos a vontade de Deus aqui. De alguém Lembrando que tem uma figura religiosa, esse Jesus, que é no mínimo um profeta, quer dizer, ela vai contaminar esse... Não é só isso. Né? O cara que está do lado de Jesus, chamado Jairo, era um cumpridor da lei. É um líder. É um perigo para ela. O algoz dela. Tá que a gente tá ali. E Jesus está andando com ele. Jesus ouviu a voz dele. Jesus está indo para curar a filha dele. Não quem sou eu para entrar nessa história? Na fila. Tem assim, tá. Fila da religião. Né? Aí verdade, essa história é mais intimamente. forte. Ali tá representando. A gente põe Jairo como ele acreditou em Jesus. Ok, uma coisa não interfere da outra. É a filha. É quase como assim: é a filha dele que merece ser curada. Não eu. Isso que eu achei. Eu tô fazendo coisa muito errada aqui. Ele tá fazendo tudo certinho. Foi chamar, clamou a Jesus, tá seguindo. Ele tá certo e eu tô errado. Eu vou ver se eu pego a Rafa do Tacho aqui. Eu vou ver se eu pego pelo menos a xepa. E aí ela tem essa ideia que não é... De novo, os evangelistas, eles colocam esses estrangeiros ou esses outsiders dos bons costumes, da lei, de tudo, que vão rompendo em fé com coisas novas, né? Então, o meu servo, eu sou chefe de muitas pessoas, eu mando ir, e você pode mandar alguém ir. A mulher lá do norte, Sírio Fenícia, que fala, não, até os cachorros podem comer do que cai na mesa.
Jesus, assim... E essa mulher, ela faz de um jeito que eu sempre brincava que é a primeira vez que Jesus cura sem querer. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Quando eu pregava sobre isso, na época que tinha, que eu falava que ele... Você lembra que o filho do... não é só o Fontana que tem essas grandes referências. O filho do Chico Anísio, ele fazia o que a gente gostava muito. Ptolomeu? Não. Seu boneco. Seu boneco era demais. Seu boneco era legal. E seu boneco era um personagem de criança. Então eu era novo, a gente gostava. Que ele vai pra besta. galera. É muito besta o seu boneco. Não é sofisticado. É uma figura engraçada, igual né? outros. É uma figura É escrachada. uma figura pras crianças, escrachada. O visual dele já e é... ele sempre tinha essa frase. Essa eu vou responder descosta. É quase como Jesus está curando de descosta. Ele tinha essa coisa. Assim, tá tão fácil que vai ser de descosta. Mas pra mim, eu sempre brincava disso. Que assim, essa mulher chegar assim, ele nem precisa ser incomodado. Ou até pior, eu não quero dizer que ela foi. Ou ele nem precisa saber. É quase como aí assim... é uma fé do caramba, né? Tipo, ele nem vai saber e como vai assim, me curar. eu vou pegar os pães sagrados lá depois de toda a festa, por trás do templo, onde eles vão depois incinerar. E é quase que assim, eu pego, eu vou comer, eu vou participar dessa festa sagrada judaica. É a mesma ideia da migalha das mulheres. É a migalha. É a orla. Aliás, tem uma briga aí que... Nem deveria trazer, mas vale a pena. Aqui, Traz, briga a gente quer. Briga a gente quer. Se Jesus vestia igual os rabinos ou não, os fariseus, né? Como é que é a história? Se Jesus vestia igual os rabinos e os fariseus. Por quê? Em Levítico... O dress code. Em Levítico tem assim, que todos os que estiverem guardando a lei vão ter os seus cordões, ou nos seus braços, deixa um filamento ou uma orla aonde você... eu tenho que falar igual carioca. Porque eu tô falando igual o seu boneco, na verdade. Porque tem a orla da praia, né? O carioca fala muito. Não, eu nunca esqueço de uma piada, mas não vou contar. Do Marcelo Gualberto falando da orla. Não. Essa não, Marcos. E aí, o que acontecia? Mateus vai mostrar que Jesus, ele fala o seguinte: vocês, fariseus hipócritas, ficam se gabando pelo tamanho das suas franjas, ou algumas vai ser das suas orlas. Ou seja, o que aconteceu? Depois de milênios de Levítico, o texto era assim, de Levítico, o espírito do texto é assim: amarre isso para vocês, sempre que estiver esquecendo no dia a dia, lembrar. Não, eu tenho toda essa lei, tá lembrado. É como se fosse sabe quando a gente amarra assim, eu não vou esquecer disso, eu vou amarrar esse negocinho no meu dedo. Ou até mesmo uma fita do Bonfim não tão mística, mas pode ser até assim: eu fiz essa promessa, eu vou cumprir isso aqui até a hora que acontecer. Assim, alguma coisa mais assim, foi levando num ponto místico, que é assim: os caras que tinham franjas gigantes eram os mais santos. E você só podia ter cargos de rabinos. Isso é único, sim, cargos de um mestre super. Você só podia ter orlas grandes. Então é isso. E aí, quando ele fala, alguns colocam que eles falam que Jesus tinha orla, é que Jesus se vestia igual um fariseu. Ou pode ser só a borda da veste, né? E enfim, pode a parte ser, mais externa. A discussão é besta? É besta. Sim, mas tem uma... não é o propósito do texto. Para os judeus não é. Só quero dizer aqui, a gente um dia pode entrar, os judeus gostam muito de assimilar Jesus com os fariseus e colocar aqui... E ele tem muitos elementos de fariseu. Tá bom. E você acha, é besta, Fontana, essa discussão? Ou não? Eu não acho que para nossa atividade de hoje ela é necessária. Tá, talvez nesse texto mas exato. Mas o que eu quero dizer é, a mensagem central de Marcos aqui, a gente consegue pegar independentemente desse detalhe em específico. Mas uma coisa que é interessante... Se a discussão é entender melhor o Jesus histórico, quem foi Jesus, essa discussão é importante pra caramba. Eu diria um pouquinho mais, Fontana, sem querer... Eu acho assim, a discussão que Marcos está fazendo é se Jesus está rompendo com a lei levítica por não ser um observador. Não, ele não está rompendo com a lei levítica. Então, essa é a questão. Isso, mas você pelo colocar tá no texto, ou Marcos colocar no texto que Jesus tinha orlas, que é uma coisa literalista de Levítico,
pode reforçar dizendo, olha só, ele não está fazendo isso porque ele não observa a lei. Só estou dizendo que aqui existe uma possibilidade desse daqui. Mas, posto isso, a gente continua nele. Ela toca nele e aí é uma coisa bacana, que ela sente no corpo que ela foi curada. Então, eu acho que só... Não é uma cura igual lepra. Você quer falar? Não, é dentro disso mesmo que você falou. Sim. Não é que ela toca nele. Na orla, é. Ele toca na Muito roupa. interessante, né? Porque eu não cheguei nem a tocar na pessoa, né? Então isso me leva mais uma vez a entender que a roupa de Jesus pode estar sendo feito aqui um paralelo com o sacerdote. Não, independente disso, o que eu quero dizer é a outra ênfase. Você não chegou a tocar na pessoa igual assim, você já tocou Você tá por no tabela. artista? Não, nele não, mas Mas tá o passando, eu microfone segurei dele tá- na... O lencinho que ele limpou o suor, tá? entendeu? Tipo assim... Porque você vai ter isso depois com a sombra de Pedro. Isso. Não é Você nem tem- a pessoa, não é você nem tem, a... assim, já esse negócio que não é só Jesus, tá? Tem isso. Agora, Isso eu acho que em qualquer cultura, independente de ser uma coisa meio estrangeira, né, da intenção do texto, se o texto fosse mais voltado para o sacerdote, mas isso comunica em várias culturas um pouco essa questão, homem cara. santo, Não né? foi a pessoa, ela, né? o que me pega o que me pega é que não é uma cura igual uma lepra, uma visão, uma Não surdez. dá pra galera saber quem tá vendo. Não dá nem pra pessoa direito saber. Agora eu tô curado. Assim, eu tô ouvindo, eu tô curado. O fluxo é uma coisa que... Então, cara, essa é- Parou e nunca mais vai Mas voltar. mas Acabou, essa tô é- curado. Parou e nunca mas mais vai essa- voltar, então, né? mas essa é... É verdade, eu tô vendo. É aí que tá esse negócio de saber quem é que já teve hemorragia. Que é um enfraquecimento completo. A pessoa está a ponto de um desmaio, de não conseguir permanecer em pé. Então, provavelmente ela recobrou a força. Ela recobrou a força imediatamente. A Não, energia... com certeza é isso, porque assim... Só duas A vitalidade, pessoas, a vitalidade. só duas pessoas estão sentindo essa vitalidade. Ela e Jesus. É isso aí. É interessante que Jesus fala, opa, Saiu o poder de mim. Parece coisa Caramba, de... não é muito Parece louco? coisa de desenho animado. Então, você isso, imagina alguém que essa tá- história, assim como a história, assim como a história do Gadareno antes, é um perigo na teologia. Porque se você se apegar demais a esses detalhes, eles vão... pode sair coisa estranha daqui. Mas ela é Igual aquela- linda, por aquela- outro lado, ela é maravilhosa. Porque Igual ela tá aquela outra fazendo- história do cuspe, né? É. Jesus. Mais uma. Se você se pegar isso aí, você vai... Cara, mas por outro lado, é a singularidade e os detalhes que vão fazer essa história maravilhosa. Sim. E aí, o que eu acho interessante disso é que, assim, na lógica do sacerdote né, da lei levítica. Algo que a morte vem e ela contamina. O como é que fala? O fluido, a coisa, ela sai e contamina. E Jesus fala o contrário, tipo, saiu de mim, foi vida. Não é que eu fiquei sem, mas eu, como sou a fonte, de alguma maneira saiu de mim e agora isso contaminou com vida outra pessoa. É muito O interessante, que é o né? contrário de contaminar? Purificar. Mas a gente não tem um líquido que purifica ou tem? Tem alguma figura? Sanitizador, um álcool em gel. Hã? Álcool em gel. O sangue de Jesus. É um álcool em gel. Boa, Paulo. É um álcool em gel. Ó, saiu de mim álcool em gel aí pra matar as... É porque assim, é muito mais fácil coisas que saem que contaminam, né? Ou Tem o pato purifique. Ai, meu Deus do céu do céu. Nós somos Glaze Blue, Glaze. pensando, Tava. o agente da purificação. Né? Então, quando a gente olha para isso, tem um processo da gente... Na história das religiões, dos objetos impuros. Então, gente que... não como naquele restaurante, porque aquele restaurante tem tal ídolo na frente. Eu não vou em tal lugar porque eu sei que aquela pessoa come e ele é de outra Qualquer religião. coisa vai entrar em mim. E vai entrar e vai em mim a me contaminar. impureza daquele lugar, ou daquele cozinheiro, Verdade. ou daquela Nossa, cozinha, isso é muito forte. vai entrar em mim. E nós somos agentes da purificação, porque nós oramos em nome de Jesus nesses lugares e a gente não precisa ficar Não é com aquilo isso. que entra Isso é um pela boca, pensamento aquilo que tão... sai. Isso é um pensamento tão pagão que a gente... Eu lembro, religioso, eu lembro né? no seminário... É religioso, não só religioso pagão. e pagão. Também. Porque assim, eu lembro no seminário, a gente orando e um dos professores exortando, que era o seguinte, as pessoas oravam para Deus abençoe essa comida. Nunca na Bíblia mandou a gente orar para Deus abençoar a comida, como se a comida viesse Não faça mal pros nossos corpos. Que pode não pedir para não fazer mal pro corpo, Faça porque não mal, teve uma faça higiene, não sei como era o JV naquela época. Mas assim, Fervorosas orações algumas. mas a parada era, até hoje, muitos de nós
Nem pensamos, a gente ora para Deus abençoar a comida, como se fosse assim, ela tá vindo, pode ser que teve amaldiçoada, eu vou trazer um campo espiritual e vamos abençoar Purificar. isso. Assim, ó, Espiritualmente a de comida. quem passou a infância no ambiente evangélico em Salvador. Quantas vezes eu não via discussão se pode ou não pode comer acarajé? É isso aí. Tem isso, que eu nem Pô, tô entrando acarajé, nisso. mano, Eu nem tô delícia, entrando claro nessas que comidas pode. sacrificadas. É óbvio que Calma, pode. Paulo. Depende do, Cara, sabia que eu tava depende do pensando estômago. nisso Eu aí? comi. Depende do você coração viu, né? Um da acarajé depois daqui. E Cosme Damião, hein? Brincadeira. Você não não. precisa falar sobre isso. Mas a questão Só é quis essa. jogar essa aqui. Isso aí Eu não quero entrar nas comidas sacrificadas, porque daí tem uma discussão com o Paulo. Não, é só. Mas é só isso, sobre comida, isso só aí. sobre garantir bem Só sua na primeira e comida. segunda Coríntios, que A tá gente- tudo é. certo. Então é Romanos, final de Romanos, Agradecer, né? Lá né? um pouco. Tem mais a ver. Romanos Agradecer 14. pela comida e Agora, abençoar. uma pergunta pra gente já encerrando. Por que Jesus faz ela se manifestar? Não, porque assim, passou, saiu, Jesus... Ele que não que gostava de crédito. Não, muitas vezes é não só pegava crédito. Ele poderia ter assim, saiu o poder de mim. Ó, só quero falar que não é bem assim, mas beleza, vai com Deus, eu entendo. Ou... O que ele tá falando? não, mas não faz mal. Ele já tá dando uma de louco ali. Alguém me tocou. Ou na linha das pregações. Sinto que alguém hoje aqui Isso. foi curado Isso. de fluxo sanguíneo, hein? Aí. Fica o recado aí. Podia ser R.R. Soares. Um carocinho aí foi curado, hein? O negócio e tal. Mas não, cara. Ele faz questão de botá-la em risco. Aí Ou não mais em risco, porque essa mulher tá curada. É a inserção Ele dela, trouxe que o ela Vitor pra Fontana ela trouxe falou. de volta para a sociedade. É, a reinserção, você está purificando e reinserindo num coisa social. Então, lembra essa mulher que de alguma forma carregava em si a impureza, de alguma forma, onde ela tocasse, na feira que ela não podia ir, etc., né? Você tá trazendo ela para o centro das atenções, literalmente, porque De é a novo, multidão. de novo o papel do sacerdote. Exato. É quase como Jesus falando, ó, calma, eu curou, tá beleza, só que eu preciso fazer o Não é só sobre a principal, cura, eu é. preciso legitimar você. Quem me tocou, vem aqui que eu vou mostrar pra todo mundo que não é mais excluído. E faz a questão de falar que foi a fé dela que salvou. É. É uma outra coisa interessante aí que ele usa em alguns domingos atrás, a gente acabou falando disso, né? Outra coisa que eu acho Me legal é ajuda que na ele minha tava... falta de fé. Então ele dá uma maneira de enfatizar ou que uma coisa pior não te aconteça, né? Ela veio na esperança. E de novo é aquela esperança, palavra né, ambígua mano? que pode ser traduzida como salvar e curar, mas que os tradutores modernos eles preferem muito mais salvar. Sei lá, por quais motivos, o Fontana, você sabe? Por que os autores, sempre que tem... Daí você tem lá, marca lá embaixo. Também pode ser traduzido como curar. Curar, tua fé te curou, traz umas outras consequências. Tua fé te salvou, também vai por outro... Eu lembrei Porque o agora. verbo pode ser traduzido das duas Os maneiras dois. Mas mesmo. você sabe por que os autores, Na opção de da tradução. NVI, da os NVT... tradutores. Eu eles só lembrei agora. que eu tô falando? Isso. Porque a gente não sabe como que traduz aquilo. Então o cara tem que botar um Mas asterisco. por que, você sabe por que da escolha? Ou Pela não? salvação Porque- mais. Não, por que não a põe... escolha é sempre a que agrada mais a teologia de quem vai comprar Mas a olha Bíblia. só, eu acho que tem um ponto aí. Acho que tem um ponto É mais interessante. abrangente, né? O Na salvar nossa é mais abrangente. uma das discussões agora, eu lembrei qual era o trecho. Era aquela Fontana do. me quebra, mano. É. Mas tudo bem. Não, mas assim, sendo Tudo bem, é honesto, verdade, isso. mas não é bem... É e não é. isso. Olha o É a ponto- teologia de quem traduz. Tá bom. Olha um ponto interessante, que é uma coisa que a gente fez em outro momento, por exemplo, com os leprosos, os 10 leprosos. E aí um volta e Jesus faz questão. Os 10 foram curados. E ele menciona do último lá, do que voltou, e fala, vai, a tua fé te salvou. Sim. Então a ênfase parece como se fosse uma dissociação entre... A cura... É possível que a pessoa só seja curada. Sim, sim. Embora a gente entenda que isso faz Essa é a parte nossa de teologia, segundo Fontana, é por isso que os caras estão optando. Outra coisa é que ele está pensando na gente, para a gente conhecer essa história. Para a gente poder testemunhar não isso. só pra gente poder estar conversando hoje. Primeiro, pra a multidão e ela quem saberem. tava Ó, ali. deixa eu te apresentar. É quase como depois A de sua um nova batismo. Gente, quero apresentar a nossa irmã agora em Cristo. Entendeu? É como se fosse assim. Tá perdoado. Ela, vamos supor que... Tô usando o feminino porque a história é daqui de um feminino. Uma mulher
foi uma prostituta, tudo no bairro, todo mundo conhecia. Agora ela é nossa irmã em Cristo, acabou de ser batizada, eu apresento à igreja. Ali quase provavelmente isso. tinha gente olhando e falando, caramba, eu já rejeitei essa mulher, eu já me afastei Já. com ela passando, né? Então, Eu conheço a história. Tanto que é 12 conheço a anos, história, é. todos... A gente, essa é outra coisa. A multidão naquela época não é igual a nossa multidão, que a gente não sabe nada de ninguém. É uma multidão, muito mais próxima, né? Tem mais um detalhe, cara. Uma pessoa que empobrece numa cidade vira caso de notícia do jornal, né? Isso. Alguém que foi perdendo dinheiro. É, geralmente, não é uma pessoa que estava na miséria e numa nem teve cidade chance. você sabe quem é que é essa pessoa. Curioso. Uma coisa que sempre quando eu olho para textos assim, e a gente estava aqui agora, né, um detalhe de minutos antes da gente começar, eu mostrei uma foto de uma mãe que pediu oração para ser mãe, que não podia ser mãe, que o casamento, né, mostrei para vocês aqui a foto e ela dizendo graças a Deus, mais uma graça alcançada, uma resposta Ela conseguiu de oração, engravidar. uma resposta de oração. Mas o texto de João 14, né, diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, essa história é uma dessas, não repete o tempo todo. Mas toda vez que a gente encontra alguém que está numa necessidade e diz assim: estou doente, estou angustiado, estou ansioso, estou sofrendo, estou sem esperança, eu estou na minha última esperança. E a gente encontra muita gente que está na última esperança pedindo, ele já acendeu as velas para tudo quanto é coisa que é possível, fez todas as simpatias, foi em todos os médicos e de repente chega para a gente para fazer uma oração e a gente fica até acanhado, no sentido de que ela vem com a última esperança pedindo uma oração. E é só uma oração. Não, e o medo de, tipo, será que nem eu... Será que nem eu vou conseguir? Porque não é a gente mesmo, né? Então, mas o peso da responsabilidade a gente puxa pra gente, né? Cara, eu vou passar essa vergonha aqui de só ser mais um. Deus, me deixa passar vergonha. E é sobre ele, né? Não é sobre a gente. É sobre ele. Então, a gente é impulsionado por histórias como essa a orar. Para ver mulheres curadas de hemorragia. Para ver homens restaurados. E eu acho que é quase como um exagero da revelação que faz às vezes a linguagem é mais... aconteceu isso como assim, está se mudando essa lógica espiritual. Antes o contaminado, o impuro contaminava o puro. A força maior... E agora está cada vez mais Jesus mostrando que o puro contamina o impuro. Só que dessa vez é assim, até sem querer, ou até sem... Por terceiro, ou até mesmo de descosta. Ou assim, essa história está se dizendo Nem pensei e fui comer naquele restaurante. Exatamente. É isso. Eu acho que é isso. A lógica mudou, mas mudou muito. Eu gosto da língua portuguesa porque, assim, não é a linguagem de contaminação, mas na linguagem do contágio, você tem dois jeitos de exprimir isso que revelam essa mudança. Quando você fala em contágio na língua portuguesa, se você é o contaminado que está contaminando alguém, você é contagioso. Agora, se você é alguém que está levando algo bom, você é contagiante. Essa é boa, hein, Fondão? Legal. Eu gosto muito... Vou usar essa na encerração se eu pregar. Eu gosto falando de muito riso ou de doença, de contagioso né? para contagiante. Eu gosto muito dessa flexibilidade que a língua portuguesa tem para esse assunto específico. Última pergunta, se alguém responder, o outro pode complementar, mas vamos aterrissar agora. O que muda tudo nisso? A nossa série é Isso Muda Tudo. Nesse encontro, o que a gente pode falar? Isso muda tudo aqui. O que muda tudo, para mim, algumas vezes na minha vida, diante de sofrimento, às vezes meu, às vezes de um amigo, às vezes da família, algumas vezes eu fui levado a ter uma atitude como a dessa mulher, de estar vazio de esperança. Vazio de esperança nas coisas que qualquer um pode ter esperança. Eu tenho esperança no médico, eu tenho esperança num contato lá que vai me levar para uma empresa nova e eu vou fazer um negócio, eu vou... Sei lá, vazio de esperança. Eu não tenho nenhuma esperança e nesse vazio de esperança eu encontro em Jesus a resposta. E a resposta que é fora da lógica, que eu não consigo explicar de outro jeito a não ser... Ele se manifestou respondendo uma
renovando a minha esperança, renovando a minha fé. E às vezes... a força. A força, né? E não trazendo necessariamente aquela resposta ali no detalhe que eu estava querendo. Às vezes é o que eu estava querendo mesmo, porque é uma questão financeira, mas às vezes é a doença, né? Às vezes é a saúde. Mas trazendo uma resposta que eu não esperava, né? Então posso falar da minha doença de me descobrir como deficiente. E eu pensei que descobrir como deficiente seria a pior coisa que podia acontecer. Aliás, eu fiquei deprimido, mandei mensagem para todo mundo, deprimido nesse sentido de ficar triste, mas não a depressão doença, né? Sim, a título A título de expressão emocional naquele momento. A descoberta ali, quando eu li o laudo, o diagnóstico, o texto. Mas na hora que eu comecei o tratamento, em 1 mês, o que está acontecendo agora, eu estou sem absolutamente nenhuma dor. E o que eu vinha sofrendo era dor o tempo todo. Eu não sabia o que era viver sem dor. Então, saber que eu orava por aquela dor pensando num tipo de solução. Mas o tipo de solução que veio através do diagnóstico. Ele podia dizer assim, eu quero ser curado. E curado significa não ter um diagnóstico. Significa uma outra... Não, veio desse jeito. Tem diagnóstico, mas tem um medicamento que eu tenho acesso, que é muito fora do meu alcance se eu tivesse que pagar, de alto custo, e que foi a resposta em Jesus e me trouxe esperança, me trouxe a certeza que eu devo orar por outras pessoas, eu continuo otimista, né, com fé renovada, esperança renovada e força renovada, como o Marcos falou, para lidar com essa questão na vida de outras pessoas e na minha própria vida. Isso muda tudo, né? A não lógica do sistema que Deus opera. Não é que Deus faz coisas que o contraria da sua lei, mas ele não opera na repetição de ritos e necessariamente o tempo todo a gente vai ver essa graça, esse amor, essa santidade. Eu acho que é isso. No fundo, quando a gente vai ler Levítico de verdade, a gente vai perceber que nada daquilo era suficiente para manter Deus no meio do seu povo durante o deserto. Ou até isso, ninguém nunca vai estar fora completamente daqueles itens. Algum vai te pegar em algum momento. E o tempo todo no texto do Antigo Testamento, a gente vai fazer isso muito mais com esse olhar quando a gente entende Jesus, a graça estava lá. Todos eles sabiam da graça. Todos eles sabiam da misericórdia. Deuteronômio vai dizer o seguinte, olha, eu sei... A ira de Deus, não sei como é que era, a justiça de Deus vai de 3 gerações, mas assim, a misericórdia do Senhor, ele vai até 1000 gerações. É isso. É a misericórdia. No final das contas, deixa eu tocar nessa misericórdia, porque eu não sou a filha de Jairo, mas talvez eu possa ser apenas uma curada. E Jesus fala, não, você não é uma curada, você é uma filha. Então, filha, levanta. Olha só, ela cai prostrada. Levanta, que agora você dá conta. Se levantar e se erguer, você tem essa força. Você está salvo. E você está salva. E eu fico imaginando assim, eu gosto dessas... se eu fosse diretor de filme, eu faria filmes bem populares e diferente do Paulo, seria mais sofisticado. Eu fico imaginando a multidão aplaudindo ela assim. Tal. E aí lá atrás você vai ver Jairo começando a cair a cabeça, porque está ouvindo alguma coisa que não queria ouvir. Mas isso a gente vai falar semana que vem no podcast Cozinha da Mensagem. Se você gosta das nossas conversas, às vezes a gente indo para outros caminhos, aqui é o lugar da gente poder conversar e viajar um pouco para explicar coisas que a gente quer entender ou coisas que a gente está vendo que são do texto, mas sempre a gente chega nesse ponto que muda tudo. Deus abençoe você, não deixa de curtir o podcast, divulgar, comentar. A gente se vê semana que vem.